Será que já estamos ouvindo os sons do trote, do galope, o galopar do cavalo preto do Apocalipse? O que eu quero dizer com isso? O cavalo preto do Apocalipse, que fala sobre 4 cavaleiros, 4 cavalos de 4 cores diferentes. O cavalo preto é o terceiro cavalo, que significa a fome. Eu vou falar sobre este cavaleiro e este cavalo preto e o que significa nos dias atuais e por que nós já podemos estar ouvindo ao longe o galopar deste cavalo preto. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Eu vou ler aqui, porque uma explicação mais longa levaria muito tempo, eu vou ler um trecho do livro A Terra Vai Pegar Fogo, explicando esse trecho do Apocalipse. Como consequência das guerras trazidas pelo cavaleiro do cavalo vermelho, o terceiro selo liberta o cavaleiro do cavalo preto, trazendo a fome. Exércitos queimaram os campos e destruíram os depósitos de alimentos. Armas químicas e nucleares poluíram a terra. A fome começa a imperar. A balança que ele traz na mão trata da medição de alimentos e aponta para o racionamento de comida pelos governos e mercadores. A economia mundial irá mudar. A inflação aumentará assustadoramente e a moeda se desvalorizará. Uma medida de trigo corresponde aproximadamente ao consumo diário de um trabalhador. Significa que um homem terá de trabalhar um dia inteiro para sustentar apenas a si mesmo. Logo, seus dependentes passarão fome. Haverá tamanha fome na face da terra que as pessoas perderão a compostura, a educação e até os laços familiares serão desconsiderados. Se você quiser saber mais, eu aconselharia você a ler esse livro tão atual, que fala, que explica, que destrincha o Apocalipse. O livro chama-se A Terra Vai Pegar Fogo. Agora eu quero ler um pouquinho das notícias de março de 2026, para você se situar, não é? A pergunta é: qual o impacto econômico que a guerra, entre elas a mais recente, a guerra lá do Irã e tantas outras guerras que já estão acontecendo no mundo, qual o impacto econômico que esta guerra já está tendo sobre o mundo? E vamos falar especificamente aqui do Brasil. Se você der uma olhada rápida nas notícias atuais, você vai ver, por exemplo, atualmente os efeitos do conflito lá no Irã já são sentidos de forma direta, especialmente aqui no Brasil, no mercado financeiro e nas bombas de combustível, as notícias dizem. O impacto econômico se divide entre riscos inflacionários e algumas oportunidades pontuais para o setor de exportação de energia. Então, em resumo, combustíveis e a inflação, que é o impacto imediato, já se sente o aumento nos combustíveis em várias partes do país. O preço já subiu e isso já está previsto impactar a inflação do ano de 2026. Nós temos o mercado financeiro porque essa incerteza geopolítica causa uma fuga para a segurança, quer dizer, as pessoas elas têm medo de investir por causa da insegurança. Então começa a impactar investimentos e isso começa a mexer com o mercado financeiro.
O que eu quero dizer, e são muitos outros impactos que nós podemos falar aqui do transporte, se aumenta o combustível, vai aumentar o frete, se aumenta o frete, vai aumentar o custo dos alimentos e tudo mais. E quando nós falamos sobre esses sintomas, então nós podemos ouvir os galopes bem ao longe desse cavalo preto, que é o cavalo da fome, que vem como consequência das guerras, o cavalo anterior, o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, o cavalo das guerras. As guerras já estão aumentando. 2026 está havendo mais guerras neste século do que em qualquer outro momento. Nunca houve tantas guerras no mundo no século XXI como nós estamos tendo agora. E eu sei que ainda muitos sinais precisam acontecer, e eu não estou dizendo que nós já estamos no cavalo vermelho ou no cavalo preto, mas eu estou dizendo, nós já podemos ouvir os seus galopes. E o que isso quer dizer para nós, para mim, para você? Quando a gente fala de Apocalipse, é o livro, infelizmente, eu digo, é o livro menos lido da Bíblia. O livro menos lido porque, por alguns motivos, é um livro muito enigmático, muito simbólico, cheio de metáforas, e muitas pessoas se desanimam de ler porque acham o livro assim difícil de compreensão. Mas há uma razão proposital porque ele é difícil de compreensão, porque lá no início do Apocalipse, quando você abre o primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, você vê que Jesus diz que o livro foi escrito para os servos de Deus. Não foi escrito para qualquer pessoa. Foi escrito para os servos. Foi escrito como aviso do Senhor para os seus servos, para que eles não fossem pegos desprevenidos. Infelizmente, o mundo vê todos os sinais, né? Os sinais estão todos aí, está faltando Deus desenhar lá no céu, assim, está faltando Deus pegar o dedo e molhar nas nuvens e escrever no céu assim, olha, o fim está chegando. Está faltando só isso, porque os sinais estão todos aí. Mas, infelizmente, os descrentes não querem saber. Acham que tudo isso, não, isso é normal e tal, vai passar. As pessoas, como nos dias de Noé, quando Noé construiu a arca e avisava o povo do dilúvio, todo mundo achava que Noé era maluco. Era um velho doido. É esse velho construindo esse barco desse tamanho no meio do deserto. É um velho maluco, endoidou de vez. Não acreditavam em Noé. E Jesus disse que o final dos tempos seria exatamente como nos dias de Noé. As pessoas iriam viver, tocar suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Exatamente como o Titanic. Lembra do Titanic? Isso não foi coisa de filme, não. Isso foi real, baseado na história real. No Titanic, lá na seção dos ricos, né? na doca dos ricos no Titanic, quando o Titanic estava afundando, enquanto o Titanic estava afundando, a orquestra continuava tocando. Titanic afundando. E a orquestra... E o barco afundando. E é assim que as pessoas estão no mundo. Os sinais estão aí e as pessoas, sabe, não, vamos curtir. Não estão prestando atenção. Então, por isso que o Apocalipse, ele repele as pessoas, porque quem quer ficar lendo sobre o fim? Quem quer ficar vendo as desgraças relatadas, descritas no Apocalipse? Cavalo preto, fome, a pessoa vai passar fome, vão perder a compostura, vão matar uns aos outros para comer. Quem quer ouvir falar sobre isso? Quem quer ler sobre isso? Poucas pessoas estão interessadas. As pessoas estão mais interessadas em quero ficar rico, quero ter dinheiro, quero curtir, quero comprar, quero fazer. Ou como alguém disse, né, um suposto cristão, quando ouviu falar deste assunto, né, do final dos tempos, da volta do Senhor Jesus, os sinais, ele comentou assim, ah, não, bispo, se Jesus voltar agora, seria muito injusto, porque agora que eu estou começando, ainda vou casar, ainda vou terminar minha faculdade, tenho muita coisa para fazer, seria muito injusto Jesus voltar agora. Quer dizer, um cristão de Araque, um cristão fajuto, um cristão que não entende nada
da Bíblia. Esse aí não leu nem os evangelhos, que dirá o Apocalipse. Infelizmente, as pessoas estão assim, como nos dias de Noé. Mas as notícias estão aí. As notícias, sabe? Os sites de notícias, os jornais, as revistas, estão praticamente pregando. Estão praticamente pregando. Você olha, tá lá. Só um site de notícia que eu vou ler para você aqui agora. Um site de notícia. Um dos sites de notícias hoje, sexta-feira, de manhã. Hoje, sexta-feira, 13 de março. Está dizendo assim: veja como o diesel sem imposto e a taxação extra do petróleo podem afetar o seu bolso. Tá aqui. Você ouve o galopar do cavalo preto? Não, bispo, isso aí sempre aconteceu, é normal. Tá bom. Faça como você quiser. Faça como você achar melhor. A palavra de Deus aconselha que quem tem juízo guarda a sua vida, avalia a sua vida. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida hoje? Se você morrer hoje, se Jesus voltar hoje, você está em dia, sua vida espiritual está em dia, seu nome está escrito no livro da vida. Você já resolveu o seu maior patrimônio, já correu atrás de resolver o seu maior patrimônio, que é a sua alma? Ou você ainda está correndo atrás das jumentas, correndo atrás das coisas deste mundo que vão todas ficar por aí? No meio da guerra, meu amigo, minha amiga, se você conhece qualquer pedacinho da história das guerras, você sabe que no meio da guerra só importa uma coisa: sobrevivência. Só sobrevivência. Segurança e o que eu vou comer. Só isso. Então, se você quer atentar para a palavra de Deus, cuide da sua alma. A sua alma. Quando vier, seja o cavalo vermelho, preto, amarelo, o branco, seja qual for dos 4 cavaleiros, você já está com a sua alma resolvida. E isso só se resolve quando você prioriza o primeiro, o principal, que é a sua vida com Deus. Não se distraia, não cometa os erros dos contemporâneos de Noé, que acharam que tudo aquilo era balela, exagero de um velho maluco. A palavra está avisando, os dias de Noé vão se repetir. E você estará do lado de fora, no meio do dilúvio, quando tudo estiver acabando aí fora, ou você estará do lado de dentro, na arca, na segurança da presença de Deus e da salvação. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.